Olá, queridos, boa noite, boa noite, boa noite. A gente já está dando essa abertura aí para dar tempo de você chamar mais algumas pessoas, vão ajustar uns detalhes, a iluminação tá legal. Esse tempo vai ser um tempo muito especial, faltando 4 minutos, a gente vai começar pontualmente. Eu quero te dar um tempo para você ir convidando outras pessoas, use esse aviãozinho maravilhoso que tem aí. Vamos fazer parte de um novo tempo, vivendo uma vida que realmente vale a pena ser vivida, uma vida que faça real sentido, uma vida que realmente a gente tenha o sentimento de realmente valer a pena a gente estar aqui na Terra. Eu quero realmente te impulsionar, te encorajar a fazer isso, tá bom? Esses minutos quero usar para ajustar, né, para ver legal aí a iluminação. Vamos mudar um pouquinho aqui, botar essa plantinha bonitinha, essa arvorezinha aí para poder aparecer no cenário. Aí uma arvorezinha, chegar com a cadeirinha, bacana. Érica, maravilha, Érica. Mary Ellen, quero sugerir vocês para poder já convidar outras pessoas. Daqui a pouquinho o pessoal vai chegando. Bom demais. Eu vou fazer o seguinte, pode ir colocando isso. Eu vou pegar uma aguinha aqui, vou deixar uma aguinha perto de mim, tá bom? Pode continuar firme aí, que a gente já vai, mais 2 minutinhos a gente já vai começar. Nós vamos ser pontuais, tá bom? Eu já entrei antes aí para poder já ver se estava tudo no esquema, tá? O ambiente está tudo no esquema. Tô com muita expectativa, tá bom? Vai ser muito maravilhoso. Nós vamos colocar um conteúdo à sua disposição, um conteúdo muito maravilhoso, vai ser muito, muito especial, tá bom? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, tá, pessoal? Pode continuar aí. Bom demais, querido. Vai ser um tempo de muito crescimento, um tempo de aprendizado, um tempo de compartilhamento. E é claro que quando a gente coloca à disposição, se posiciona, decide servir, automaticamente eu também sou privilegiado, também sou abençoado. Ana Paula, maravilha, gente. Gente maravilhosa demais. Você que já entrou, você que está aqui comigo, convida mais pessoas. Eu quero te encorajar a isso. Usa esse aviãozinho maravilhoso aí, bota esse aviãozinho para voar, bota esse aviãozinho para decolar, para realmente a gente tá fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo maravilhoso. A gente vai estar falando sobre como viver uma vida com sentido, como fazer a vida ter sentido, como realmente encontrar de fato um sentido para a vida. Muita gente que já perdeu, muita gente que já não está tendo mais alegria de viver, o sentido. Casamentos têm acabado por causa disso, relacionamento entre pais e filhos tem sido destruído por causa disso. Então quero realmente, muitas pessoas precisam desse conteúdo, tá bom, querido? É um prazer te servir, eu faço isso por amor à sua vida. Eu quero que a sua vida seja muito melhor, eu quero que a sua casa seja muito melhor, eu quero que toda a sua parentela seja impactada com aquilo que vai acontecer na sua vida, e automaticamente você também vai transbordando, você vai impactando outras pessoas também, tá bom? Ó, 7h30 em ponto, eu faço questão de ser pontual para realmente sempre você saber que a gente vai estar aqui juntinho no horário combinado. Querido, quero me apresentar para algumas pessoas que de repente estão chegando, estão conhecendo. Eu sou Ronan Hilário. Eu sou ministro do Evangelho, sou pastor, sou especialista, sou estudioso do comportamento humano, sou formado em capelania, com especialização em capelania prisional. Eu também sou formado em programação neurolinguística. Eu faço especialização num centro de estudo bíblico, Rema também, uma escola poderosa, um centro de estudo bíblico poderoso. E eu tenho amado, querido, conhecer a Bíblia e conhecer o ser humano. Eu tenho estudado isso há alguns anos, os últimos 6 anos da minha vida eu tenho dedicado em expandir o meu conhecimento bíblico e do conhecimento do ser humano. Então, quando nós nos especializamos, aperfeiçoamos, a gente vai descobrindo coisas, já aprendendo coisas que a gente já pode realmente viver uma nova vida aqui. Queridos, para poder fazer essa introdução, há 3 anos atrás, meu amigo Roberto, prazer você estar aqui também, querido, muita gente boa aí.
Há 3 anos atrás, eu decidi me inconformar com o cenário que estou vendo por uma série de fatores que eu não vou usar o tempo da nossa live agora para isso. Em outro momento eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Há 3 anos atrás, eu estava vivendo uma vida que não estava fazendo sentido. Eu sabia que naquele momento, a vida que eu estava vivendo era uma vida muito menor, muito abaixo do nível que eu poderia. Eu sempre sonhei grande, eu sempre pensei muito grande, mas eu comecei a me inconformar, eu comecei a ficar insatisfeito com os resultados que eu estava tendo. E quando a gente começa a estudar sobre isso, quando a gente começa a ver como melhorar de vida, como crescer, como expandir, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, quando você começa a estudar, você vai ver, cara, que tudo afunila, vai tudo afunilando para uma mudança de dentro para fora. Mudança de dentro para fora, começa de dentro para fora. Então, essa mudança poderosa, não adianta filme, vídeo, palestra, coaching, pastor, a Bíblia, não adianta nada, nada vai adiantar se for só aqui no ambiente, só fora, só você ouvindo, não colocar em prática. Agora, se você pegar a Bíblia, se você pegar na prática, se você pegar aconselhamento, se você colocar o aconselhamento do conhecimento de um novo comportamento para um novo comportamento, aí vai ser poderoso, você vai explodir em resultados. Então, eu comecei a perceber que a vida não estava fazendo sentido. Graças a Deus, naquela época, eu não cheguei a pensar em morrer, em querer morrer. Eu sempre amei a vida, sempre fui apaixonado. Embora eu já tenha vivido na minha vida uma temporada onde eu pedi a Deus no passado, muito tempo atrás, eu abri mão de viver e realmente eu tinha pedido ao Senhor para isso. Porém, eu sou um amante da vida, sou apaixonado pela vida, eu amo viver, eu quero viver aqui muito empoderado, muito forte, até a volta de Jesus. Quero estar com a faca na caveira mesmo e fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Porém, naquele momento, minha vida não estava fazendo sentido. Comecei a buscar direções, buscar revelação, buscar um novo formato e eu percebi, querido, que a minha decisão ela estava gerando aquele resultado. A minha decisão estava gerando aquele resultado. Tudo aquilo que eu estava decidindo em todas as áreas da minha vida, e nós temos 12 áreas da vida, tá, querido? Embora nós sejamos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo de carne, a nossa vida ela é feita de 12 áreas. E também, no outro momento, a gente pode falar também, aí vai ser bacana a gente estar com alguma coisa ou de projeção, em algum outro ambiente, para falar sobre isso. E aí, eu indignado com aquilo, insatisfeito com aquilo, vendo que eu estava muito abaixo do que eu poderia ser, comecei a estudar e eu comecei a concluir o seguinte, querido, só vai fazer sentido, aqui começa exatamente o tema. Você só consegue encontrar sentido de viver se você encontrar 2 coisas na sua vida, a sua identidade e o seu propósito. Você pode escrever identidade e propósito, você pode escrever. Comenta aí, identidade e propósito. Quando eu pedir para você comentar, se você puder comentar, vai ser legal, que dá tempo de eu beber uma aguinha também. Um abraço para essa turma maravilhosa. Você só vai conseguir sentido para viver se você encontrar essas 2 coisas, identidade e propósito. Aí você me pergunta, Ronaldo, onde é que está esse negócio? Onde é que eu vou achar isso? Na fonte. Aonde que é a fonte? Para mim, a fonte é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus Jeová. Para pessoas que não têm fé, para pessoas que estão conseguindo encontrar um sentido de viver sem estar vinculado a esse Deus Todo-Poderoso, eu te respeito, amo a sua vida também, faço questão que você esteja aqui, pode continuar. Eu não tenho nenhum problema em criar separação, pelo contrário, eu tenho estado muito feliz, cada vez mais feliz, porque Deus tem me dado a graça de me tornar cada dia menos e menos religioso, cada vez dia menos a religiosidade é uma realidade da minha vida. Isso tem me feito conectar com muitas pessoas de outras religiões, que não têm religião nenhuma, pessoas que são descrentes mesmo desse Deus Altíssimo, mas eu amo a sua vida, não tem nenhum problema, fica aqui, pode continuar com a gente aqui. Então vamos para a fonte. Identidade e propósito. Aonde que você encontra a sua primeira identidade? Não é aquele papel verdinho ou então aquela que está na sua carteira de habilitação, não, tá? A identidade está lá em Gênesis 1, 26. E o propósito está no Gênesis 1, 27. O Gênesis 1, 26 vai dizer que Deus, depois de ter criado tudo, ele disse o seguinte: façamos o homem
a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então, a sua identidade, você é semelhante ao Criador. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais claro isso tiver, quanto mais claro tiver que você tem no seu braço, aí no seu sangue, o DNA, o código genético desse Deus poderoso, mais sentido a sua vida vai começar a fazer. Então, de um lado, tem identidade. Você é o quê? Você é a imagem e semelhança do Criador. É por essa razão que às vezes as pessoas não encontram sentido, que as pessoas querem pensar em ser muitas coisas, mas não se identificam, inclusive no ambiente cristão, no ambiente evangélico. Muitas pessoas também estão nas igrejas, estão nas comunidades de fé, mas não se encontram, não caminham de fato empoderados por essa identidade. E o propósito? Qual é o propósito? Vai ser para governar e sujeitar todas as coisas debaixo da nossa autoridade. Caramba, sério, eu vim para governar? Exatamente, você foi criado à imagem e semelhança do Senhor para governar. Mas espera aí, você está governando hoje? O governo, ele reflete prosperidade, abundância, alegria, paz, de dentro para fora. Você transborda, você impacta a vida de outras pessoas. Isso é uma realidade na sua vida hoje? 98%, grave esse número aí, 98% da humanidade hoje, no mundo, não é só no Brasil, querido, 98% não sabe para que nasceu, não sabe qual é o propósito, não sabe qual é o desígnio da sua vida, não sabe para que veio ao mundo. E os outros 2% estão governando sobre 98%. Esses outros 2% são pessoas que estão lembradas, estão sendo prósperas, estão governando sobre os outros 98%. Você já parou para pensar? 98% de 7 bilhões de habitantes na Terra e só 2% governando sobre todos os demais. Então, quando você começa a investir tempo para aprender sobre isso, opa, peraí. Quer dizer que se eu não entender para que eu nasci, porque você foi criado, tudo que foi criado para um propósito, como um propósito. Você foi criado para resolver. Tudo que foi criado para resolver alguma coisa. Ó, essa camisa foi criada para resolver um problema, para tirar desnudez de um corpo, para poder cobrir um corpo. Esse fone foi criado para um propósito. Essa planta aqui, ó, essa planta ela é artificial, ela foi criada com propósito. Ela foi gerada com propósito, para enfeitar, para ornamentar. Tudo foi criado por um propósito, para resolver um problema. E você é a mesma coisa, você foi criado, você foi projetada para resolver um problema aqui na Terra. Então, ainda que você não consiga se ver assim, Deus te vê assim. Ainda que você ache que a sua vida está turbulenta demais, você não está conseguindo resolver nem os seus problemas, eu te assevero, eu te asseguro, você foi criado com um propósito, você foi criado para resolver, você foi criado para ajudar pessoas, você foi criado para fazer a vida de pessoas serem muito melhores porque você entrou na vida delas, porque você fez alguma coisa. Beleza. Agora existe um vazio, um buraco entre a identidade e o propósito. Ok, eu entendi que eu fui criado à imagem e semelhança e tenho um propósito, eu fui criado para resolver um problema. Agora, nesse buraco, precisa haver uma ponte de conexão entre identidade e propósito. Existe um grande problema que a maioria das pessoas vive, a maioria das pessoas elas são desencorajadas por causa desse problema. Esse problema aqui são as suas crenças, tudo aquilo que você acredita. Todos os níveis de realidade aí dentro da sua cabecinha, as conscientes e inconscientes, esteja seguro. Está tudo dentro da tua cabeça aí, que você acredita em mais coisas do que você imagina e você não acredita em você como deveria, pode ter certeza disso, porque se você acreditasse em como Deus te vê, se você se visse como Deus te vê, com certeza você já estaria voando mesmo, flutuando, e a cada dia mais e mais você estaria crescendo mesmo de uma forma intensa e poderosa. Então, esse buraco aqui, essas crenças, tudo que rege você, tudo que te movimenta, o porquê você toma uma decisão, o porquê você diz sim para propostas, o porquê você diz não, porquê que você troca de cidade por um emprego, porquê que você se relaciona com pessoas, porquê que você não se relaciona, tudo está nessa motivação aqui, ó, das crenças. Então, querido, as crenças elas são construídas em todo o tempo da nossa vida. Existem crenças que são geradas por traumas, por impactos, por emoções muito fortes, por decepções, frustrações, abandonos, coisas que nossos pais nos ensinaram, nossos líderes, nossos pais na fé nos ensinaram, nossos professores.
São 3 características, são 3 categorias, são 3 classes de pessoas que mais influenciam nas nossas crenças, que eu me enquadro nas 3. Eu me enquadro como pai, como líder, como mentor espiritual para muita gente, que já, principalmente quando eu estava atuando efetivamente no ministério pastoral, e como professor de algumas áreas que já fui, inclusive. Então, nós geramos muitas crenças quando nós estabelecemos algumas informações para a vida de pessoas. Então, você está vivendo hoje o resumo de tudo que você acredita. Porque você acredita esse pacote, porque você tem esse pacote de crença, você começa a ficar distante, de fato, de um bom resultado, de um resultado mais impactante, mais expansivo, mais feliz, e você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, e para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Mestre Marcos aí, um abração, querido. Felipe, bom demais vocês estarem aqui, muita gente boa aí, bom demais. Um prazer vocês estarem aqui. Quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, se você recebe uma proposta boa de trabalho, você topa. Se aparece uma pessoa legal dizendo que te ama, você topa. Se começa uma crise no casamento, você não sabe para onde levar seu casamento, você não, eu já declaro que você não. E as pessoas, elas abrem mão dos seus casamentos, elas acabam se perdendo em suas emoções porque não sabem para onde ir. Então, eu quero aqui acentuar, eu quero aqui ajudar você, quero servir você com algumas informações para te ajudar a encontrar o sentido da vida, encontrar um propósito. Você ainda não sabe esse propósito precisa ser buscado. Esse propósito não vem numa placa, não vem na sua certidão de nascimento, não vem apenas com a experiência do dia a dia. Esse propósito ele é específico. Existem propósitos que são genéricos, que servem para todas as pessoas, e existem propósitos que eles são específicos. A Bíblia ela coloca propósito que é para todo mundo, mas a Bíblia vai especificando propósitos individuais. Eu estou aqui para te propor você buscar qual é o propósito individual para a sua vida, qual é o propósito específico para a sua vida. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me enquadrar? Como é que eu posso aprender sobre isso? Como que eu posso... eu tenho algum mapa, eu tenho algum passo a passo, eu tenho isso? Primeiro, é entender que você tem um propósito. A Bíblia fala no Salmo 139, no verso 16, que antes, quando eu estava formado no ventre da minha mãe, antes que todos os meus dias fossem formados, Deus já tinha escrito lá no livro dele todos os meus dias, nenhum deles foi oculto. Ou seja, para pensar o quanto eu e você somos especiais, querido. Para pensar. A Bíblia está dizendo que antes da fundação do mundo, antes do Adão, antes da Eva, antes do Éden, antes da formação do mundo, da fundação do mundo, Deus já tinha me feito, já tinha um propósito para mim, já tinha designado todos os dias da minha vida. Eu juntando esse texto com o texto de Jeremias 29:11, que ele vai dizer que eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para fazer você prosperar, não de pensamento de paz, de prosperar você, para você ter um fim proveitoso. Quando começamos a juntar os textos bíblicos, nós vamos entender que o propósito de Deus ele é maravilhoso. Ele é de paz, ele é de harmonia, ele é de crescimento, ele é de contentamento, é viver uma vida onde eu estou feliz, não apenas contente e não quero mais nada de bom na minha vida, mas eu estou fluindo, eu estou crescendo, eu estou cada dia mais rompendo, cada dia mais avançando quando eu tenho esse conhecimento. Então você veio para a Terra para cumprir uma missão. Você veio para a Terra, Deus já colocou dentro de você, pode você não saber, talvez você não saiba, talvez você não tenha reconhecido ainda, muitos de vocês talvez já tenham reconhecido, aonde quer que essa imagem chegue, onde quer que esse vídeo vá chegar, eu te asseguro também, já está dentro de você tudo o que você precisa para explodir, para romper, para crescer. E quando você descobre, daqui a pouquinho eu vou falar isso, quando você descobre, tudo que você precisa já está dentro de você. Deus já colocou dentro de você. Você só não descobriu ainda, você só não buscou. Você só não buscou o nível de conhecimento para essas coisas serem descortinadas, serem simplificadas, serem ampliadas a ponto de você compreender, opa, é isso aqui. É para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te servir e para te dar algumas características de como você descobrir o teu propósito, o propósito específico para a sua vida. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você participasse comigo aí. Você está fazendo sentido para você? Você quer realmente entender um pouco sobre isso? Fala aí, eu quero. Bota aí, eu quero que você participe, eu quero ver realmente, eu quero que você esteja junto comigo nesse negócio.
Coloquei, eu quero entender, eu quero aprender para ajudar outras pessoas também, porque quando você aprende para você, automaticamente você também vai aprendendo para outras pessoas também. Vamos lá. Quando nós desejamos isso, quando nós queremos isso, o nosso cérebro, nosso coração, nosso entendimento, nós começamos a estar mais abertos, mais absortos para isso. Então essa informação, ela começa a ter mais espaço para chegar. Vamos lá. Primeiro, geralmente, o propósito de Deus para a sua vida tem a ver com aquilo que você pensava em ser e em fazer, maravilha, em ser e fazer quando você era criança até aproximadamente 7 anos de idade. Por que essa idade? Que é o tempo, que é mais ou menos a idade onde a criança ainda não foi totalmente tolhida, limitada de sua criatividade. Quando você está vinculado a essa criatividade quando criança, você está mais perto ali da eternidade, você veio da eternidade, recebeu uma missão, um comando para resolver um problema aqui. Então, quando criança, você olha e fala assim, eu quero ser isso quando crescer, eu quero fazer isso, eu vou ajudar pessoas. Quando eu crescer, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Porém, os nossos pais, as pessoas que nos criaram, elas, de um modo geral, elas foram cortando, os professores foram cortando essa criatividade. Não, você não pode, você não consegue, é muito demais para você, a gente não tem dinheiro para isso. Para de sonhar, garoto, para de sonhar, garota, não é assim também não. Então, essa idade é uma idade que ela está vinculada a essa criatividade empoderada para quando crescer fazer alguma coisa. Então, de repente, você não lembra, mas quando eu estou falando, o seu cérebro vai começar um método agora de pesquisa para tentar lembrar o que você queria ser e fazer. Segunda coisa, geralmente seu propósito aqui na Terra também está vinculado a um inconformismo com o que você vê na humanidade. Você vê problemas na humanidade e você gostaria de resolver se estivesse ao seu alcance. Você olha para a humanidade, você olha para uma crise que esteja acontecendo. Eu não estou falando apenas de uma crise econômica pontual, eu não estou falando apenas de uma crise política, uma crise por conta do Covid, nessa época que a gente está falando sobre isso, né, esse tempo de crise, de Covid, de crise na saúde, essa coisa toda. Estou falando de crise de um modo geral na humanidade. Então existem coisas que estão acontecendo na humanidade que quando você olha, você diz assim, caramba, se dependesse de mim eu resolveria isso. Se eu pudesse, se eu né, aquela brincadeira, se eu pudesse, se meu dinheiro desse. E aí quando você começa a pensar assim, geralmente está vinculado com um problema que você veio resolver. Outra coisa também, teu propósito geralmente também está vinculado. Se você puder anotar essas coisas, eu vou deixar salva essa live aí quando a gente terminar, se você quiser assistir novamente e vai ser bacana também você recapitular. Geralmente também está vinculada a alguma coisa que você gostaria de fazer por prazer. Aqui a gente divide as águas em relação à profissão, porque tem muita gente, preste atenção e multiplica a sua atenção, vê se você conhece alguém assim, ou pode ser até que você mesmo esteja vivendo essa realidade. Tem muita gente que escolheu a profissão, ou vai escolher a profissão, porque os pais sugeriram, os pais pediram, os pais quase impuseram, ou porque dá dinheiro, ou porque dá status, ou porque dá estabilidade, e muita gente decide uma carreira profissional por um monte de fatores, menos buscando propósito de vida, menos buscando sentido de vida. Muita gente vai fazer faculdades muito boas, muito legais, com muito reconhecimento na sociedade, porém estudam coisas que não gostariam para poder dar resultados que nem mesmo gostariam. E aí as pessoas às vezes até se tornam bem-sucedidas financeiramente, profissionalmente, um reconhecimento como profissional dessa área, porém dentro do coração não existe o contentamento, a alegria. Então, aqui vai uma sugestão, se isso está fazendo sentido para você, pare para pensar se a sua profissão te realiza, te preenche, se você faria isso sem ganhar nenhum dinheiro. Outra coisa, o seu propósito de vida geralmente está vinculado com algo que você faria, mesmo se você não ganhasse dinheiro nenhum. Exatamente o que eu estou fazendo agora, eu já entendi o propósito, eu já entendi o propósito da minha vida. O que eu estou fazendo aqui tem a ver com o propósito, com o sentido da minha vida. Então eu estou fazendo isso aqui sem ganhar nenhum real. Eu posso fazer isso aqui por muito tempo, por muitas vezes, porque tem a ver em trazer para a sua vida sentido. Então uma das funções, um dos braços que eu tenho no meu propósito é fazer com que a sua vida tenha sentido, com que você reconheça, aprenda e descubra o real sentido da sua vida através da descoberta do propósito, da identidade e do propósito. Então eu poderia estar fazendo isso aqui como estou fazendo, sem ganhar nenhum real, porém outro detalhe, o propósito você também vai fazer mesmo que você tenha muito dinheiro, milhões de reais na sua conta, você não deixaria de fazer
por causa do dinheiro. Então, mesmo sem ganhar dinheiro ou tendo muito dinheiro, você vai cumprir o seu propósito. Aqui eu quero dar um exemplo pessoal. Eu comecei a perceber, uns anos atrás, que a humanidade vinha com um problema. A humanidade começou a vir com um problema de hombridade. Eu não estou falando de homossexualidade, estou falando de hombridade. O que é hombridade? É o homem cumprir o seu devido papel de homem, como pai ou como marido, ou como um homem que está se preparando para isso. Então, aí eu percebi que tanto no Brasil quanto fora do Brasil estava acontecendo uma crise de hombridade. Isso começou há muitos anos atrás, não começou agora, vem piorando nos últimos 40 anos aproximadamente, mas isso começou, eu também não vou estender aqui agora, mas isso começou depois da Revolução Industrial, lá em 1688, foi piorando isso, e hoje essa crise chegou num nível muito, muito alto, muito ruim. E eu comecei a perceber que quando o homem não cumpre o seu propósito como um homem, o chefe da sua casa, o cabeça do seu lar, e o propósito do homem, querido, são 3. Provisão, segurança e destino. Vou repetir. O papel do homem, do cabeça, do chefe do lar, o homem que está crescendo, o homem jovem está estagiando, se preparando para isso, ele precisa dar, no nível de governo, para a sua família e para a sua casa, segurança, provisão e destino. Como o homem começou a se perder nisso, as mulheres começaram a entrar em cena. E aí, por essa razão, há 35, aproximadamente 40 anos atrás, começou um ativismo, um feminismo muito grande, as mulheres começaram a querer ser iguais, a terem direitos iguais e tal. Aqui, a minha fala aqui, eu não tenho nenhum problema, aqui eu estou extremamente neutro no que diz respeito a machismo ou feminismo, que eu estou falando de separação de papéis, do homem para a sua casa e da mulher para a sua casa. Como o homem começou a não cumprir esse papel, o homem perdeu a coragem de proteger a sua casa, de trazer a provisão, o sustento para a sua casa, a mulher teve que entrar nesse cenário. Só que quando a mulher entra num cenário onde ela começa a atuar no papel que deveria ser do homem, ela também começa a entrar numa crise. Ela tem crise emocional, o nível de depressão nas mulheres é muito maior do que nos homens por uma série de fatores. Eu comecei a perceber que isso gerou uma instabilidade na família, divórcio, filhos sem pai e mãe, filho para lá e para cá, filho com 2, 3 pais, com padrasto, com madrasta, um cenário caótico em relação à base familiar. E quando eu comecei a olhar, eu identifiquei que o problema era a dificuldade com o papel do homem na humanidade, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu me inconformei, quando eu decidi me manifestar em começar a trabalhar incansavelmente para, primeiro, aprender e começar a alcançar os homens que estavam perto de mim para dar a eles esse padrão de direção. Os homens que se relacionam no nível de amizade, os clientes, os parceiros comerciais, enfim, na igreja, para realmente estabelecer um novo tempo, um tempo onde o homem é o governo. O homem é aquele que realmente é o que protege mesmo, é o que, como a Bíblia fala, se entrega pela sua família, tinha que morrer pela sua família, como Cristo se amou e se entregou pela noiva, pela igreja, ele fez, o homem também, ele entende que precisa fazer isso. Então eu comecei a trabalhar, a intensificar minha força nisso. E direta e indiretamente, essa live, esse conteúdo também tem esse propósito. Porque você, mulher que está assistindo, você consegue pegar aquilo que cabe para você, pegar o sentido da sua vida, a razão da sua vida, e você começa a se enquadrar no papel que existe um projeto para a sua vida, você vai perceber que não dá para você entrar no papel do homem. Você vai ter problemas se você fizer. E homem, se você não estiver cumprindo o seu papel e a mulher está tendo que tomar conta porque você não está cumprindo, você vai ter problema, a casa vai ter problemas, as emoções terão problemas, os filhos crescerão sem saber, peraí, eu quero parecer com a minha mãe, eu quero parecer com o meu pai, o meu pai foi assim, minha mãe foi assim, então começa a não ter referência, os filhos crescem perdidos e a gente vai vendo o que vem vendo, né, no decorrer desses tempos. Né, o abalo emocional, tanto dos adolescentes se suicidando, tanto dos casamentos acabando. Querido, eu decidi mesmo fazer isso, para realmente ser bênção, ser realmente útil na sua vida. Hoje eu e minha esposa, nós fomos ver uma casa muito linda, muito maravilhosa, e uma corretora, né, nos ofereceu uma casa para comprar, e a gente foi ver uma casa muito, muito, muito linda, muito, muito maravilhosa. Uma casa muito ampla, assim, um ambiente poderoso. E quando a gente começou a conversar, ela falou assim, olha, esse casal era um casal maravilhoso, um casal, porém o divórcio chegou, eles se separaram, tiveram que dividir, e essa casa ficou para um e o outro já foi embora morar não sei aonde e tal.
E quando você vê a casa, você vê que a casa foi preparada com muito carinho, foi construída para a família, para os filhos crescerem, morarem lá também, expandir. A casa linda, 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 linda. E ali eu me emocionei, eu quase chorei na frente dela e falei, isso só me impulsiona a fazer live, a escrever, a continuar me dedicando à escrita do livro que estou escrevendo, a infectar, a inflamar, a impulsionar pessoas que estão perto de mim, para realmente entenderem o seu propósito, porque quando você entende o seu propósito, você entende que a sua família é um exército, não existe a possibilidade de você se separar, não existe a possibilidade de você perder o elo, desatar, a aliança ser quebrada, você vai cuidar das suas emoções, você vai cuidar da tua vida espiritual, você não vai deixar que essas coisas ruins aconteçam. Então, quando eu me identifiquei que eu gostaria de resolver esse problema, trazendo as ferramentas aqui, os pontos que eu estou colocando para você. Então, vamos lá. Eu percebi que desde que eu era criança, muito pequeno, eu estava conversando com a minha esposa esses dias, desde que eu era criança, os meus colegas de escola, quando eles chegavam na escola triste, eu sempre tive uma sensibilidade para identificar isso, identificar que o comportamento não estava legal, e eu me importava, eu ajudava a tratar das emoções dos meus colegas e principalmente gerava uma tristeza muito grande quando o casamento dos pais dele tinha acabado. E aí vinha a separação, iam ter que sair da escola, mudar de cidade e aquela coisa toda. Então eu comecei a ver que isso já estava impregnado em mim, me importar com o outro, com a família do outro. E principalmente com a minha, é claro, meus filhos maravilhosos, minha esposa linda que está junto com a gente aqui também, meu amor, te amo, tá, minha lindona? E eu comecei a perceber que eu também posso fazer isso, mesmo sem ganhar dinheiro nenhum para isso, como estou fazendo agora. E ainda que eu tenha muita grana, pelo contrário, se eu tiver mais grana ainda, eu vou tendo cada vez mais grana, e o prazer de Deus é nos ver prosperar cada dia mais, eu com muita grana, além de fazer, eu vou patrocinar muitas estruturas para cuidar de família, para poder abraçar pessoas, para fazer coisas que realmente restaurem famílias. Então, esses pontos que eu coloquei para você vão fazendo muito sentido quando você para pensar. Então, quando você começa a se enquadrar nessa realidade, quando você começa a perceber, peraí, existe um problema, eu já vi que tem um problema. Eu gostaria de resolver, mas não tenho condições. Eu não tenho dinheiro, não tenho... Você vai ser paralisado com uma crença. Quando você identificar o teu propósito específico para a sua vida, quando você parar para pensar, quando você era criança, o que você gostaria de fazer, mesmo se você não ganhasse dinheiro. Então, geralmente, nem sempre o teu propósito vai ter vínculo com a sua profissão, porém você pode usar um certo tempo da sua profissão para patrocinar o aprendizado para cumprimento do seu propósito. Você pode investir tempo na oração, na busca, nas suas preces, dependendo, né, como você vê essa questão da fé. E para você realmente buscar conteúdo para se identificar nesse negócio. Aí vai acontecer uma coisa alarmante, vai acontecer uma coisa extremamente alarmante. Você vai perceber que quando você identifica o seu propósito, como eu identifiquei, existe uma crise de hombridade. O que eu preciso fazer? A crise de hombridade, você vai perceber, primeira coisa, o seu propósito é mundial. Você pode escrever isso aí, ó. Todo propósito de Deus é mundial. Bota só todo propósito é mundial. Você pode escrever isso aí agora. Escreve aí, ó. Todo propósito é mundial. Todo propósito é mundial. Como é que funciona isso, Rona? Que é isso? Peraí, mas eu só moro aqui nessa cidade. Sabe o que acontece, querida? É porque você não entende ainda, você não sabe ainda o poder que está em você. Mas você vai entender que quando você começa a reconhecer o quanto Deus já te fez poderoso, poderosa, você vai entender que não é apenas para a sua casa. Começa na sua casa, começa na sua vida, começa na sua família, no núcleo familiar. Depois você vai perceber que esse propósito começa a afetar a sua parentela. Muitos dos seus parentes não vão te dar ouvido, não tem problema. Você vai começar a impactar no seu ambiente de trabalho. O poder que está em você para um propósito, ele não cabe apenas no seu bairro. Não cabe apenas na sua cidade, não cabe apenas no seu país e não cabe apenas em 3, 4 países. Você vai perceber que a carga que Deus colocou em você, o poder, a criatividade para uma missão, para um propósito, vai impactar, vai inflamar, vai chegar, vai impactar vidas de pessoas no mundo inteiro. Ronan, mas eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol, eu falo muito mal o português. Não tem problema. Quando você começa a se identificar no propósito, vão acontecer 3 coisas que eu vou te falar em alguns instantes.
Olha que maravilha. Todo propósito é mundial. Vai muito além das fronteiras, vai muito além. Vamos lá. Quando você começar a quebrar as crenças, começar a se identificar, você investir tempo, outra coisa. Todo o tempo investido na busca da descoberta do propósito nunca será gasto, vai ser investido. Você pode investir o tempo que for para descobrir o seu propósito. Ele sempre será menor do que o tempo vivido numa vida sem sentido. Pega essa daí, ó. Todo o tempo que você investir na descoberta da descoberta do seu sentido de vida, do seu propósito, será muito menor do que todo o tempo perdido em uma vida sem sentido. É muito forte esse negócio. É muito forte mesmo. Porque sabe o que acontece? Que de repente você está aí com 30, 40, 50, 60 anos ouvindo essa palavra e não tem esse sentimento. Não tem o sentimento de que valeu a pena viver, de que realmente faz sentido você ter vivido, que você pode ter cumprido a carreira, você agora pode morrer em paz, que você morreu feliz pra caramba, porque você se realizou, você realizou a vida de pessoas, você deixou um legado maravilhoso, um legado poderoso. De repente você está aí com um monte de ano de vida, um monte de ano, um monte de janeiro nas costas, como diz meu pai, que está completando um monte de janeiro. Então, de repente você está com um monte de janeiro na sua vida aí, sua vida não faz sentido. Quando você investe tempo, quanto tempo, Ronan? Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 2 meses, busca informação, busca conteúdo, busca Deus. Deus, eu não quero mais viver uma vida sem sentido, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero viver de uma forma poderosa, eu quero que a minha vida, além de fazer sentido para mim, faça para a minha família, para os que estão perto de mim e que eu possa impactar pessoas e a vida de pessoas também possa fazer sentido. Então, o tempo que você investir para descobrir isso será muito, muito menor do que o tempo gasto numa vida sem sentido. Eu estou falando pela terceira vez porque é didática, é para você aprender mesmo, tá certo? Agora a questão é o seguinte, quando você começar a se encontrar, teu coraçãozinho vai começar a bater forte, porque você vai começar a encontrar algumas coisas, vai começar a encontrar algumas respostas, vai começar a ver que algumas coisas fazem muito sentido. As fichas vão começar a cair, as peças do quebra-cabeça, elas vão começar a encaixar. Aí você vai perceber que o teu propósito mundial é muito grande, é muito poderoso, é muito, muito maior do que você possa imaginar, e aí vai acontecer uma coisa. Você vai concluir 3 coisas. E essas 3 têm a tendência a te paralisar. Eu vou te ensinar como quebrar as 3. Eu vou te ensinar como quebrar as 3. Querido, eu não posso te ensinar algo que eu não estou vivendo, não posso te ensinar ferramentas, chaves que não sejam chaves de rompimento para a minha vida. Eu já vivo isso é uma realidade. Então funciona, dá muito certo. E isso tem respaldo bíblico. Você pode estudar na Bíblia e quem entende da Bíblia aí sabe que o que eu estou falando é baseado, é pautado. Às vezes eu não uso muitas terminologias bíblicas aqui, porque o meu propósito é alcançar você também, que não está na mesma fé que eu, não tem problema, como eu disse lá no começo, tá bom? Então o que eu vou te falar está na Bíblia. Vamos lá. Quando você começar a entender e descobrir o teu propósito, você vai concluir uma coisa. Primeiro, não dá. É grande demais, não dá, você não consegue, não vai dar certo, é muito, é coisa da sua cabeça, você vai falar assim, cara, é muito. Como que eu, pegando o meu exemplo, como que eu vou resolver o problema de hombridade no mundo? Você está em crise. Está em tudo quanto é canto, está no Japão, está nos Estados Unidos, está no Brasil, está na África. O problema é mundial. Como que eu vou descobrir, como é que eu vou infectar tanta gente, como é que eu vou inflamar tanta gente com uma palavra de poder? Aí que vem. Aí você vai perceber que é muito grande. Segunda coisa, você vai perceber que você não tem dinheiro. Quando você percebe que é grande demais, você vai perceber, poxa, eu precisava de muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro para construir esse propósito, para patrocinar esse propósito. Não tenho grana para isso, Ronan, mas é grande demais, não dá. Como que eu vou dar palestra para um monte de homem para resolver o problema de hombridade? Você vai reconhecer que você não tem dinheiro suficiente para isso. Segunda coisa que você vai perceber, você não tem capacidade sozinho, você não vai ter capacidade para resolver essas questões. E terceiro, precisa de muita gente para resolver isso. Você vai perceber que é tão grande, você vai precisar de muita gente para resolver. Então a tendência é você querer abater. Ih, rapaz, você vai dar aquela murchada no corpo. Rapaz, eu até achei que era legal, pensei que eu tinha descoberto o meu propósito, mas é grande demais, é caro demais, está envolvido muita gente. Eu não tenho as capacidades necessárias para isso. Rapaz, isso é coisa da minha cabeça. Eu vi aquela palestra do Ronan, aquela live do Ronan, aquele vídeo lá e tal. Um amigo meu compartilhou comigo, começou a fazer sentido, mas quando eu parei para ver, era grande demais. Aqui eu tenho agora
3 chaves poderosas, que vão fazer sua vida desatar essas mentiras, essas crenças que te travam, essa incredulidade, essa fé ao contrário, vão quebrar agora. Eu vou te dar agora 3 chaves para quebrar essa coisa ruim, essa ziquezira, essa nhaca desse pensamento que paralisa. E eu quero saber se você quer saber desse negócio. Você quer essas 3 chaves poderosas? Escreve aí, ó. Eu quero. Escreve aí. Escreve aí, eu quero. É isso mesmo, nós perdemos muito tempo. Você não vai perder mais tempo, você não vai aguentar mais perder tempo. Você não vai suportar mais ficar envolvido com coisas que não tem a ver com o teu propósito, é parar de perder tempo. Olha aí, eu quero, eu também quero. Vamos lá. 3 chaves poderosas. Primeiro vem o bloqueio da finança. Eu não tenho dinheiro para comprar, patrocinar. Exatamente agora, aprende isso aí, ó. Exatamente agora, enquanto a gente está conversando aqui, existem pessoas no mundo inteiro, crentes e não crentes, crentes que estão orando, crentes já muito prósperos, abundantes financeiramente, que estão orando a Deus, e não crentes que estão buscando projetos para abençoar pessoas. Só para você saber, o Bill Gates não é crente, ele não é dizimista, não é ofertante, mas o Bill Gates, por ano, ele oferta 5 bi, não é 5 mil, 5 bi de dólares em instituições com crianças, de instituições educacionais. E no meu coração existe um projeto educacional poderosíssimo que a gente pode falar em outra hora. Eu tenho um sonho no meu coração educacional muito incrível, muito maravilhoso, que vão ter 3 ferramentas lá muito maravilhosas. Então, você não tem dinheiro, mas existem pessoas que estão buscando a Deus e buscando projetos para patrocinar. Então, fique em paz. Vai vir dinheiro para patrocinar teu projeto, porque Deus não patrocina desejozinho dos seus filhos. Deus patrocina projetos. Deus não dá dinheiro, Deus patrocina propósito. Deus patrocina propósito para transformação de pessoas. Pega essa daí. Segunda coisa. Ah, mas eu não tenho todas as capacidades. Ok, é isso mesmo. Sabe por que você não tem? Porque não existe propósito de um homem só. Não existe missão de um homem só. O teu propósito está diretamente vinculado ao propósito de uma outra pessoa. Existem ramificações. O propósito da minha vida está conectado diretamente com muitas outras pessoas. Por quê? Porque todo o propósito ele é muito grande. Então ninguém vai dar conta de fazer sozinho. Por exemplo, o Bill Gates ele é bilionário, e ele não consegue ajudar todas as crianças sozinho. Ele precisa das instituições para patrocinar, para alcançar essas crianças. Então, todo o propósito vai ter vínculo, vai ter ramificação com outras pessoas. Outra coisa. Ah, mas depende de muita gente. Ok, querido. Todo mundo quer fazer parte de um projeto que valha a pena. Todo mundo quer fazer parte. Então, quando o teu propósito de vida está claro, você começa a inflamar pessoas, você começa a infectar pessoas com isso. Eu estou usando esse termo, querido, porque o sentimento é esse, de pegar mesmo. O seu brilho no olhar fica diferente, você começa a compartilhar com pessoas de forma diferente. Então, essas pessoas elas vão começar a se envolver com você. Elas vão ver que a sua vida faz sentido, que você está mais feliz, você está mais contente, você está inconformado com o mundo, com tudo isso. Mas você não está inconformadinho, querido, com a política, e isso, e não sei o que, o governo. Não, você está inconformado, você quer resolver, você quer atuar, você tem ideia brilhante, você tem força, você tem vigor, você está cuidando melhor da sua saúde, porque você sabe que se você não tiver saúde, você não vai conseguir cumprir teu propósito, você não vai perder mais tempo, porque você agora vai buscar pessoas, amizades novas que tenham a ver com o teu propósito. Você não vai ficar mais aguentando assistir tanta série de Netflix, mídia social, rede social, você não vai aguentar mais. Por quê? Porque não está vinculado ao seu propósito, você quer fazer, você quer crescer, você quer aprender mais, você quer estar vinculado com pessoas, você quer se conectar, você quer fazer grupo do WhatsApp. Querido, outra coisa muito especial. Eu quero colocar à sua disposição também para te servir. Eu fiz um grupo do WhatsApp que eu estou colocando alguns conteúdos exclusivos lá, muita coisa eu vou colocar no YouTube. Eu coloquei uma série Como Vencer a Depressão, está lá no YouTube, no meu canal lá, Ronan Hilário. Por enquanto tem 3 vídeos, terão outros. Tem material em espanhol que eu estou colocando lá também. Porém, se você quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, onde eu estou colocando conteúdos exclusivos, eu quero que depois, quando a gente terminar a live, você coloque lá no direct, você coloque o seu telefone e fale, eu quero participar do grupo do WhatsApp, eu vou colocar você lá, vou incluir você lá, e lá a gente vai trocar ideia, vai compartilhar muito mais coisas. Então vai ter hora que eu vou estar aqui no Instagram, vai ter hora que eu vou estar no YouTube, vai ter hora que eu vou estar no Face, vai ter hora que eu vou estar no WhatsApp, vai ter hora que a gente vai estar trocando ideia, compartilhando ideias. Eu estou aqui para servir você, se você tiver ideia, acredite nas suas ideias, acredite no teu propósito. Pode parecer loucura para muita gente. Para mim, o teu propósito não vai parecer loucura, porque o meu, se eu compartilhar as coisas que tem na minha cabeça, vai achar até que eu sou louco.
mas é loucura mesmo, porque é lindo demais e os propósitos são sempre muito maravilhosos. Então, se você quiser, depois entra no direct lá e deixa seu número lá, a gente vai continuar trocando ideia lá. O grupo hoje tem um grupo legal lá, mas daqui a pouquinho a gente vai dar uma funilada, que tem gente que não está participando, não está envolvido, não está na visão, daqui a pouquinho a gente vai funilar, vai só trabalhar com quem quer. Eu vou estar lá para servir quem quer, eu não quero alcançar pessoas que não queiram, eu não quero também ficar incomodando com que pessoas participem de um grupo que não estejam afim, tá bom? E vamos seguir. O que vai acontecer? Você não vai aceitar mais perder tempo, você não vai aceitar mais de conversinha fiada, você não vai ficar vendo o Instagram dos outros, vendo o que está fazendo, o que está tirando fotinha, e tá não sei o quê. Não, você não vai aguentar mais, você vai estar estudando, você vai estar lendo, você vai estar buscando, você vai começar a fazer network, essa conexão com pessoas que estão vinculadas, que estão pensando sobre isso. São pessoas que querem mais, são pessoas que querem um sentido melhor de viver, são pessoas que não aguentam mais. Queridos, hoje eu estou com 40 anos, eu já estou indignado, eu não quero mais que os próximos anos da minha vida sejam parecidos com os outros. Eu vivi muitos momentos maravilhosos, mas eu quero viver momentos de rompimento, de explosão, quero impactar muitas vidas. E estou fazendo isso, eu estou estudando, estou me especializando em inglês. Do jeito que eu estou preparando conteúdo em espanhol, quero estar pronto, estou me preparando para produzir conteúdo em inglês, para ir para o resto do mundo, em tudo quanto é canto, exatamente para isso, porque eu quero impactar vidas. Então, se eu dominar o português, o inglês e o espanhol, eu vou impactar vidas ao redor do mundo inteiro. E você também, de algum jeito, você também vai poder fazer isso. Então eu tenho hoje alguém que me ajuda com o espanhol, eu tenho professor de espanhol junto comigo, um amigo, eu tenho o meu filho como professor de espanhol, que agora está me dando curso, de inglês, perdão. Eu já falo inglês, mas eu quero me especializar para falar bem, para poder alcançar pessoas de diversos níveis culturais. E eu estou para isso, eu estou envenenado para isso, porque eu não aceito mais, querido, que a minha vida seja medíocre, por conta das minhas escolhas, por conta do meu conformismo. Não, é isso mesmo, né? É o que Deus quer, né? Estou vivendo. E aí, meu irmão, como é que você está? E aí, fulano, como é que tá? Tá como Deus quer, né? Estou na vontade de Deus. Sério? Você acha que a melhor vontade de Deus para a sua vida é essa? Você acha que você está vivendo o melhor de Deus? Eu te asseguro que não, porque o melhor de Deus é muito maior, muito melhor. Tem outra notícia maravilhosa para você. Presta atenção. Multiplique isso daí, compartilhe depois essa live com outras pessoas. Presta atenção que eu vou te falar que é muito poderoso. Quando você descobre o teu propósito de vida, quando você quebra essas mentiras que vão aparecer e você começa a se movimentar com um fôlego diferente, com a saúde diferente, você vai se alimentar diferente para você ficar mais leve, você não ficar empazinado, você não ter desinteria, você não ficar com azia, você vai buscar cuidar melhor da sua saúde. Eu tenho uma notícia maravilhosa. Você não terá tempo mais para depressão, estresse e ansiedade. A sua vida vai ter sentido de viver. Você vai estar envolvido com projetos maravilhosos, você vai estar numa grande expectativa de fazer algo realmente relevante. Você vai deixar seu passado para trás, porque a depressão é excesso de passado. São emoções ruins, traumas que você vem trazendo, abusos, traumas, impactos, abandonos, decepções, frustrações, quebra financeira, pessoas que você precisa perdoar, você mesmo que precisa se perdoar e ainda não perdoou. Quando você se conecta com o teu propósito, você perdoa quem tem que perdoar, você não quer deixar mais essa mochila te aprisionando, colocando aquele peso, aquela coisa e cansado, eu não consigo. Não, você não aceita mais isso, você já perdoa quem tem que perdoar, libera quem tem que liberar, se desata, se desprende de todo esse cansaço, todo esse enfado e você começa agora a ter um foco muito maior no teu propósito. Ajudar pessoas, servir pessoas, fazer a vida de outras pessoas. Uma outra coisa maravilhosa. Sempre o seu propósito estará acima de você. Não tem a ver apenas com você. Sempre o seu propósito será servir pessoas de alguma forma. É isso que eu estou fazendo aqui. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou, você quer ser o melhor, você quer ser o maior? Então sirva. O maior, o líder, sirva aos outros. Quando você começa a servir, isso gera um prazer, um preenchimento, é poderoso demais. Querido, eu estou aqui agora, eu poderia estar em casa com a minha família, com os meus filhos, eu estou aqui agora servindo você, com o meu coração cheio de alegria, e eu poderia continuar aqui, e já a gente vai acabar, como eu entrei alguns minutos antes, daqui a pouquinho vai acabar, o tempo é só de 1 hora. Eu quero depois também deixar um tempo, vamos ver se dá tempo de fazer perguntas e respostas. Eu quero te encorajar a você investir tempo nessa descoberta. Se você tem fé, ore ao Senhor, busque a Deus. A Bíblia tem muitos textos que te empoderam, que te direcionam. E os específicos, uma outra notícia, eu vou falando, o Espírito Santo te vai lembrando de coisas poderosas. Jamais, presta atenção,
Nenhum homem na terra, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser pastor, pode ser um líder, um mentor, pode ser o que for, nenhum homem poderá definir o teu propósito na terra. Isso é uma conexão que só Deus pode te dar direção. Você orando, buscando. Querida, a Bíblia ela é plena. A Bíblia fala assim, ó, para você buscar, receber espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Então, um líder ele pode ter muita boa vontade, ele pode identificar em você características potenciais, mas exatamente o que você veio fazer na terra, isso vem do céu, isso vem de Deus. Então, você realmente precisa dessa conexão, você precisa buscar um sentido. E quando você encontrar, querido, nada mais vai te parar. Você não vai ser parado por uma frustração. Quando você viver uma decepção e você perceber que aquela decepção está paralisando o teu projeto, teu propósito de vida, você vai deixar aquela decepção, você vai romper. Ué, Ronald, mas a gente não vai sofrer mais, não vai chorar mais, não vai se decepcionar mais. Não é isso. Você não vai demorar o mesmo tempo para recobrar o seu ânimo. Você não vai demorar o mesmo tempo carregando falta de perdão. Você não vai demorar o mesmo tempo, querido, sem permitir que pessoas que já morreram fiquem lá para trás. Foram especiais na sua vida? Foram. Agora está na hora de você... Você já chorou o seu luto? Você já chorou o que tinha que chorar? Libera essa pessoa. Libera agora para a sua vida não ter mais esse peso de aprisionamento lá atrás. Então, querido, eu estou compartilhando com vocês aqui ó, chaves poderosas para a sua vida fazer sentido. Tá bom, querido? Já vai acabar. Eu quero usar alguns minutos para perguntas e respostas. Se essa live fez sentido, querido, quando a gente acabar, eu vou salvar. Ela só fica 24 horas no ar. Compartilhe com outras pessoas. Manda uma mensagem, manda direct, manda o link para o WhatsApp. Enfim, usa seus recursos aí, usa sua boa vontade para impactar outras pessoas. Você pode ouvir de novo, assistir de novo, para poder... como é muita informação, muita coisa, eu me dediquei em falar, mas a gente acaba falando muito rápido. São muitos detalhes, são muito poderosos. Então, é chegado um tempo novo na sua vida. Olha, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para chacoalhar você, ó. Ei! Eu estou aqui para chacoalhar você, a sua vida vale a pena. Pode ser que você tenha começado essa live, pode ser que você tenha vindo encorajado pelo tema lá, como viver uma vida que para fazer sentido, vai fazer sentido, sua vida vai fazer sentido, sua vida tem um propósito, ela não é para ser do jeito que ela é hoje, ela é muito maior, sua vida vai ser, você vai ser muito mais feliz, sua família vai ser mais feliz, as pessoas que estão ao seu redor serão mais felizes quando você estiver fluindo no teu propósito, quando você estiver buscando viver isso, você vai viver mais impactado, com alegria, você vai ter mais ânimo para acordar, você vai conseguir, inclusive, dormir menos horas. Querido, eu estou nesse desafio. Eu sempre funcionei muito bem à noite, eu sempre funcionei bem de madrugada, eu sempre estudei bem, fiquei muito bem acordado até tarde, mas eu tenho mudado os hábitos da minha vida exatamente para poder empoderar mais o meu corpo. Biblicamente, cientificamente, nós não fomos feitos para poder dormir tarde e acordar tarde. Biblicamente, cientificamente, nosso corpo tem um horário biológico, esse horário ele pode ser melhorado, você vai ver que você vai ter a condição de dormir um pouco menos, porque você já dorme empoderado, você vai acordar empoderado. Querido, vamos lá, alguns minutos. Eu quero usar, se você tem uma pergunta aí, coloca alguma dúvida sobre propósito, sobre projeto, seja a luz da Bíblia, seja a luz da ciência, eu tenho estudado também. Se eu não souber responder, eu não tenho problema, eu vou humildemente dizer que eu não sei, vou buscar e a gente vai conversar depois. Se você tem alguma pergunta, faça aí, a gente só tem mais 5 minutos, porque eu entrei um pouco antes para poder configurar aqui o ambiente. Se você não lembrar agora, depois você pode colocar lá no direct também. Se você quiser fazer parte, se você entrou depois, se você quiser fazer parte de um grupo do WhatsApp que eu criei para a gente colocar, eu estou colocando conteúdos exclusivos lá. Nem todos os conteúdos que eu estou colocando lá vão ter. Hoje eu coloquei um áudio muito legal lá, muito interessante. Se você quiser fazer parte, entra no direct lá depois, coloca o seu contato. Eu quero fazer parte do grupo do WhatsApp, bota o número aí, tá bom? Se você quiser fazer alguma pergunta... Se você quiser fazer uma pergunta, esse é o tempo, tá, querido? Eu tenho muito mais coisa para falar, mas eu quero usar isso aí para poder tirar dúvida. Qual é a pergunta mais genérica? Como encontrar o meu propósito? Como descobrir? Investir no tempo. Você precisa investir tempo, você precisa gastar tempo com isso, você precisa investir, não é gastar. Você precisa investir tempo para isso, você precisa parar um pouquinho, reorganizar a sua agenda, seja orando, seja pensando. Se você tem fé, querido, então você pense em Deus, ore. Se você é participante dessa fé junto comigo, você vai orar, você vai buscar, você vai falar o seguinte para Deus: Deus, eu não quero mais viver uma vida aqui na Terra que não faça sentido e que não cumpra o propósito. Deus,
Eu não quero me encontrar com o Senhor e na hora do acerto de contas eu ser encontrado como um servo infiel, que não prosperou, que não multiplicou os dons, os talentos que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Então você tem todo direito de se apresentar diante do Senhor pedindo sabedoria, pedindo discernimento, entendimento. Olha, eu preciso me reorganizar. Exatamente. Às vezes a gente está muito envolvido com muita coisa, envolvido com muita responsabilidade, com trabalho, com curso, com faculdade, às vezes um monte de rotina na igreja, agora um pouco menos por conta desse tempo aí de quarentena, de certo isolamento, mas às vezes a gente está muito envolvido com muita coisa e não para pensar que às vezes a gente está fazendo muita coisa que não está vinculado com o nosso propósito de vida, tá? Então você pode colocar mais alguma dúvida aí. Eu estou aberto para isso, para servir vocês que são mais próximos de mim, né, que vocês têm meu número, pode entrar lá em contato também no WhatsApp, pode perguntar. Então, querido, essa questão de você investir tempo vai ser a primeira coisa. Quando você investir tempo, quando você parar um pouquinho de assistir algumas coisas, parar de acompanhar, querido, uma sugestão, de verdade, diminui um pouquinho o tempo que você acompanha o noticiário da política, noticiário do lado político que você faz. Diminui o seu tempo em criticar pessoas que estão falando outra coisa. Queridos, nós somos livres. Gálatas 5:1 fala que para a liberdade Cristo nos libertou. Para que liberdade, Ronan? Liberdade, para ser livre. O livre-arbítrio é para todo mundo. Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo. Então deixa a pessoa ter o lado político que ela quiser, deixa ela postar o que ela quiser no Facebook dela, enfim, nas mídias sociais, não critica, deixa, não gaste tempo com isso, não gaste tempo com o que está falando, o que o outro respondeu, o que o outro falou, não invista tempo nisso. Então, use o seu tempo para poder investir na busca do teu propósito. Então, se reorganize. Falava sobre isso no dia de hoje, sobre prioridades na vida. Prioridades, exatamente. Se você não tiver prioridade, o propósito na sua vida aqui na Terra é a coisa mais importante. E vai ficar muito mais fácil se você estiver conectado com a fonte, conectado com quem te criou, conectado com quem te fez, conectado com quem te deu um propósito, com quem já estabeleceu o propósito. Tá aí, essa política tem me aborrecido, com certeza tem aborrecido, mas nós não temos a capacidade nesse momento de mudar a política, nós temos a capacidade apenas de mudar a nós mesmos. Quando nós mudamos a nós mesmos, o ambiente já fica diferente, o coração já fica alegre. Quando nós mudamos a nós mesmos, querido, deixa eu te falar, seja você de um lado político ou outro, nesse momento você não vai conseguir. Você gritar, cornetar, botar bandeira, defender um lado, criticar um lado, elogiar o outro, não vai resolver o cenário político. O que vai resolver o ambiente do teu coração é você ter a prioridade, mudança da sua própria vida, mudança da sua mente, mudança do estado emocional que você está vivendo. Você ter um sentido de vida, você ter um propósito, você caminhar num propósito, você trabalhar em função do propósito, você vai perceber, você não vai ter tempo, acredite em mim, você não vai ter tempo para se preocupar e inflamar e se manifestar publicamente a respeito da política. Pode ter certeza disso, querido. Nós temos muitas coisas para fazer quando descobrimos o nosso propósito. Então pode ficar em paz, você não vai ter tempo, não vai precisar se aborrecer com a política, você vai entender, querido, e não só a Edivânia aí, mas todos nós vamos entender o seguinte: nós só conseguimos mudar o que está no nosso nível, nós conseguimos mudar de dentro para fora. Quando nós mudamos de dentro para fora, todo o entorno muda. Pode ter certeza disso. O entorno muda quando a gente muda de dentro para fora. Querido, tá chegando ao final. Se der tempo ainda de a gente responder mais alguma coisa, foi um prazer estar aqui com você. Compartilhe essa live aí com outras pessoas depois também. Eu vou deixar salvo. Só fica por 24 horas, mas eu vou compartilhar também. Então, assim, faça isso, viva isso. Se esse assunto fez sentido para você, busque mais. Se você tem mais alguma dúvida, se você tem proposta de outros assuntos para a gente tratar, pode colocar lá no direct também algumas dúvidas. Falamos muito sobre falta de tempo, mas será que é falta de tempo ou falta de organização de nossas prioridades? Claro, é falta de organização. Todo mundo tem 24 horas e a gente vai perceber que quando a gente cuida melhor da nossa alimentação, da nossa saúde e das nossas prioridades, nós aguentamos acordar mais cedo e o nosso dia fica maior do que da maioria das pessoas. Eu estou nesse desafio, queridos, acredite em mim, eu estou nesse desafio. Eu estou num projeto de acordar às 5 horas da manhã, é um desafio. Tem dia que eu não aguento, tem dia que eu não aguento. Hoje eu não aguentei mesmo, mas eu estou com a faca na caveira, eu estou lutando contra o meu próprio corpo, porque quando eu acordo cedo eu produzo mais, então meu dia não vai ter o mesmo número de horas do dia de alguém que não tem propósito. O meu dia vai ter mais horas de produção, de estudo, de devocional, de busca por oração, por fé, por conhecimento, por gratidão, explanar minha gratidão, expressar minha gratidão, servir a pessoas. Então, querido, use esse tempo.
Priorize, organize sua agenda, organize com quem que você conversa, organize com quem você gasta o tempo conversando, nas suas redes sociais, os grupos do WhatsApp. Olha só, presta atenção, tem muito grupo do WhatsApp que às vezes não faz sentido você participar. Por exemplo, hoje um amigo meu, ele mandou um áudio para mim e falou assim: Ronan, eu tô no grupo lá, cara, você é meu brother, eu tenho o maior carinho por você, mas o conteúdo desse grupo não faz sentido para minha fé, não faz sentido para mim. Cara, não fica chateado comigo não, eu vou sair. Cara, pode sair, fica numa boa, fica de boa, tá bom? Queridos, muito obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer servir vocês. Agora, de fato, tá acabando, faltam apenas 18 segundos para acabar essa live. Pode deixar no comentário, pode compartilhar, pode falar. Essa palavra sua ecoa na minha cabeça até hoje. Amém, querido? É isso mesmo, o propósito é isso, tá bom? Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam impactadas pelo Espírito de sabedoria e revelação. Amém.